pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje trazendo aí um estudo bem interessante a respeito dos dons do Espírito Santo. Como eu havia prometido em uma desses vídeos que eu já tinha colocado aqui, falando justamente sobre dons e talentos, algumas pessoas surgiram aí com essa necessidade de descobrir qual o meu dom. É incrível, mas tem gente que ainda assim tem dificuldades em descobrir, em saber qual o seu dom. É errado? De maneira nenhuma. Realmente nós devemos sim buscar saber de Deus qual que é o dom que Ele tem nos dado. Inclusive eu já fiz um estudo, na verdade vários, falando sobre o perfil de servo, os dons. E muitas pessoas, depois de finalizado esses seminários, eles sempre, depois de terem descoberto os seus dons, vinham me falar, Sandra, eu estava triste porque eu achava que Deus não tinha me dado nenhum dom. E na verdade, a palavra de Deus fala sim que pelo menos um dom você tem, pelo menos um, Mas na verdade, gente, será que é tão importante assim? Se eu não sei qual é o meu dom, então eu não vou fazer nada? É óbvio que o mais importante é saber que nós somos salvos, redimidos, libertos pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele importa mais do que tudo nesse mundo. Agora, que honra, que prazer, que alegria é servir ao Senhor no reino dele, não é verdade? Então, o que eu quero falar para você é que, mesmo que você ainda não tenha descoberto o seu dom, não é motivo para não fazer nada, para cruzar os braços. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem muita coisa que pode realizar no reino de Deus sem precisar especificamente ter um dom, ter descoberto o dom. Como assim, Sandra? Por exemplo, se eu necessito de uma oração, chego até você, falo que estou com um problema, você precisa de algum dom específico para orar por mim? Claro que não, Então você pode sim orar por alguém. Isso é uma grande bênção. Você está colocando aquela pessoa na presença de Deus através da oração, está acalmando aquele coração, ou seja, está dando uma palavra de esperança. Uma outra coisa também, por exemplo, se nós estamos num momento de missões, se tem alguém passando uma necessidade, uma dificuldade e você pode ajudar, por que você não vai ajudar? Entende? Você não precisa de dons específicos para atuar no reino de Deus. Mas, de qualquer forma, é importante saber os dons? Claro, Eu mesmo, quando me converti, eu ficava me questionando, Senhor, qual o meu dom? Todo mundo fala de dom, todo mundo tem dom, mas será que eu tenho dons? Eu sou uma pessoa tão tímida, eu sou uma pessoa que, olha, eu fico tão nervosa na hora de falar, eu tenho tanto medo, eu tenho vontade, mas é algo que assim, que me tolhe, Aquilo que me prende. Será que Deus me deu dons? Pelo menos um? Esse foi o tempo todo, desde que me converti, a minha indagação, os meus questionamentos. Realmente, parece que não, Mas eu era muito, muito, muito tímida, gente. Eu tremia, Eu tremia. Mas, baseado nisso, é que eu tô trazendo esse estudo aí para você. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com respostas, tá certo? Bom, antes de eu começar, eu vou pedir a você que deixe aí a sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. E quando você se inscrever, ativa o sininho para você não perder nada do que eu posto aqui no canal, tá certo? E o mais importante, pessoal, compartilha esse vídeo. Sabe, você conhece aquela pessoa, que às vezes, olha, ainda não teve assim, a experiência de conhecer esse canal com tanta coisa boa aqui, Então, depende de você. Abençoa, desenvolve aí o seu dom, compartilha, envia aí com generosidade para as pessoas que você conhece, tá certo? Então, pessoal, vamos lá ao nosso estudo. O importante de tudo agora é que você
se atente ao que a palavra de Deus fala sobre dons. E eu trouxe aqui alguns versículos que eu faço questão que você me acompanhe, tá certo? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe agrada, a cada um individualmente. Vai aí em Romanos 12, a partir do verso 4, e diz assim, olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E ainda, pessoal, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 10 e 11, diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a primeira coisa que você deve fazer ou observar, tá? Perceber em você é a seguinte questão. O que é que faz o seu coração arder? O que é que faz o seu coração bater mais forte? Né? Você tem aquela alegria, aquela disposição, você tem assim, você fica assim naquele frisson quando se fala na questão da realização de qualquer atividade na igreja. É isso que você tem que observar. Esse é um dos primeiros pontos a ser observado para que você descubra qual o seu dom. Como eu te disse, quando eu comecei na minha caminhada cristã, e a gente estudava muito a respeito da questão dos dons, e a princípio eu ficava assim um pouco ansiosa em relação a isso. Mas eu fui entendendo, fui começando a aprender, e o que acontecia é que eu nunca fui aquele tipo de pessoa de ficar com os braços cruzados na igreja, sabe? Aquela pessoa que passa mais tempo sentado do que envolvido em alguma coisa. Então eu estava sempre envolvida nas atividades. Então isso ajudou muito na questão da descoberta dos dons que Deus, né, colocou sobre a minha vida. Então, por exemplo, se tinha viagem missionária, lá estava eu. E o interessante de tudo é que eu tinha prazer, né, em estar sempre envolvida com as questões missionárias. Então, quando eu estava nessa missão, digamos assim, então eu estava sempre pregando, né, de porta em porta, de casa em casa. Nós costumávamos fazer os mutirões. Então, lá estava eu fazendo estudo em uma coisa que eu amava e amo até hoje. Então, sempre envolvida com essas questões. Então, se a igreja era pequena, né, se a gente estava indo em algum lugar remoto, então se havia oportunidade, mesmo com a minha pouca, ou meu pouco conhecimento,
basicamente, né, eu estava começando na minha vida cristã. Então, por exemplo, tinha a oportunidade de trazer uma reflexão da palavra de Deus, eu sempre me colocava, cantar, pregar, evangelizar. Então, eu sempre estava, né, fazendo parte dessas atividades. Tinha trabalho com crianças, estava eu trabalhando com crianças. Então, observe que eu estava sempre envolvida. Ao mesmo tempo que eu buscava saber sobre a questão do meu dom, eu estava fazendo as coisas e nem observava que ao mesmo tempo, olha, Deus ele estava me capacitando, ele estava me mostrando, né? E quando eu falo para você, observe, quer que você se alegra mais. E verdadeiramente, eu me alegrava muito quando eu estava ou pregando a palavra, ou evangelizando, ou ensinando. Era uma das coisas que mais me alegrava. Então a dica que eu dou para você é justamente isso. Sirva todo o tempo, em todas as posições, em todas as situações da igreja, você tem essa oportunidade, sirva, se coloque. E aí vai ficar muito mais fácil de você descobrir, principalmente agora que você já sabe. Observe, o que é que eu sinto quando me convidam, quando me chamam. E olha, isso aí, essa questão de me convidam, já é algo interessante. Por quê? Porque o fato das pessoas virem falar com você já denota que as pessoas veem na sua pessoa, em você, essa inclinação, essa capacidade que você tem de atuar nessa área que você está atuando, né? Que elas estão chamando para você participar. Então, observe isso, participe, seja ativo, né? Nas questões da igreja, nas oportunidades que te dão, e observe o que as pessoas estão falando para você, o que elas estão dizendo para você, principalmente aqueles irmãos que já têm o dom de encorajamento. Essas pessoas vão te ajudar bastante. Veja, uma coisa muito importante é que os dons de Deus não é para que eu me glorifique, não é para que eu me eleve, para que eu esteja numa posição, né, mais sublime do que os demais. Não. O dom que eu tenho é para glorificar o nome de Deus. O dom que eu tenho é para abençoar você, é para abençoar o corpo, é para abençoar a igreja. Assim que você tem que pensar. Então, o dom que Deus me deu não é para mim. O dom que o Senhor colocou na minha vida é para você, é para abençoar a igreja. Foram esses textos que nós lemos, abençoando, edificando uns aos outros, glorificando o nome do Senhor. Então, esse é o sentimento que nós temos que ter, o sentimento de humildade. Por isso eu falei, né? A honra, a alegria, o prazer de servir no reino de Deus. E então, a segunda coisa é justamente as oportunidades que são oferecidas a você e o que o seu irmão na igreja tem falado para você a respeito daquilo que você tem realizado. Por isso, quanto mais você trabalhar na igreja, mais fácil vai ficar de você descobrir e do outro observar, não é verdade? A terceira coisa, é muito importante, pessoal, que você tenha comunhão com Deus. Então, isso é muito importante. Por quê? Quanto mais comunhão você tiver com o Senhor, quanto mais você tiver aprendendo da sua palavra, por exemplo, esses textos que eu citei aqui, é interessante, se é algo que você busca, que é descobrir o seu dom, então leia esses textos, estude esses textos, não com aquela ânsia ou obcecado, porque tem, porque precisa, porque se não tiver não vai fazer nada, não vai realizar nada. Não, é justamente se colocando nas mãos do Senhor. Quanto mais você busca a Deus, mais você fica sensível à voz do Espírito Santo. Então, essa é uma das coisas que você precisa fazer para justamente facilitar, né, essa sua descoberta, porque Deus, ele tem prazer, ele tem alegria em servir ao seu povo. Por quê? Porque o objetivo dele é edificar a igreja. Então, conforme for a necessidade,
Deus, ele vai suprir o seu povo com esses dons. Inclusive, gente, falando sobre isso, veja bem, como eu disse, né, conforme for a necessidade. Então, a depender de certas situações, de certas necessidades, de certos momentos, os dons, eles vão surgindo. É a multigraça de Deus. Deus, ele que não como que eu poderia dizer? Ele é dinâmico no tempo. Então, por exemplo, quando nós dizemos, né, nessa questão do dinamismo de Deus, da necessidade de Deus, por exemplo, não haviam pessoas, como hoje ocorre, que trabalhem muito, né, na questão da internet, de levar uma mensagem. Hoje nós vemos mensagens bíblicas, né, através do WhatsApp, do Facebook, pessoas que estão sendo evangelizadas. Ou seja, antigamente isso não existia, não era algo que a gente via, não havia necessidade. Mas no momento em que nós estamos vivendo, isso é uma necessidade. Então Deus, ele começa a mover os corações. Então, por exemplo, se você tem um canal, se você tem trazido mensagens através das redes sociais, não fique desanimado. Continue compartilhando, continue ensinando, continue, como que eu posso dizer, desenvolvendo. Se você já sabe o seu dom, né, seja mais, como a palavra de Deus que a gente acabou de ler aqui, né, dedique-se mais, esmere-se mais, busque mais conhecimento. Por quê? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Né? Então, ele nos dá um dom e o dom é o quê? É um presente, são presentes. E como tal, a gente precisa sim, olha, tá se capacitando mais, tá desenvolvendo mais. Inclusive, eu vou trazer aí um próximo estudo que é como desenvolver os dons espirituais, porque eu tenho certeza que você que está assistindo hoje aqui, que até então, poxa, qual será o meu dom? Você vai ter conhecimento. E aí, eu vou trazer esse estudo. Como desenvolver os dons espirituais. E que não é tão complicado, tá certo? Então, descanse e sirva ao Senhor. Isso é o mais importante. E uma coisa muito importante que eu quero falar também é que, eu não sei se eu deixo isso para o final, eu vou falar agora. O que acontece? Eu acho tão confortador quando o apóstolo Paulo, quando ele falava tanto, né? Porque as pessoas naquela época estavam querendo dons, e então essa questão de falar em língua nem se fala. E aí o que ocorre é que ele dizia, né, que o mais importante de todos é o amor. Então é isso que a gente tem que buscar. Então quando nós amamos, né, e Jesus, ele amou que ele deu. E quanto mais nós como cristãos amamos, mais encontraremos formas de desenvolver, de colocar nas mãos do Senhor, no seu reino, né, de abençoar mais as pessoas, aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Então é isso que a gente tem que estar, olha, cada vez mais observando. Eu tenho amado. É isso que eu tenho que ter em mente. E quando eu amo, eu sirvo. Quando eu amo, eu dou com liberalidade. Eu quero ensinar. Eu quero ajudar em missões. Né? Eu quero ajudar aquela pessoa que está com alguma necessidade e eu posso servir. Eu quero orar. Ou seja, eu quero estar envolvido com tudo. Por quê? Porque eu amo. Mas, obviamente, que algumas coisas vão saltar mais, não é? Tem algumas coisas que vão falar mais alto dentro de mim. Essas coisas, sim, elas eventualmente fazem parte daquilo que é o dom de Deus na minha vida. Mas não quer dizer que porque eu tenho um dom, por exemplo, eu tenho o dom de ensinar, né, de pregar. Por causa disso, eu não vou fazer outras coisas? Não é verdade? Você está me entendendo? Eu não vou evangelizar, eu não vou servir, eu não vou ajudar uma pessoa que tem necessidade, eu não vou orar, eu não vou aconselhar, eu não vou ser hospitaleira, não vou... Porque até isso, né? Receber pessoas, receber e tratar aquelas pessoas realmente como, né, pessoas especiais, que aquelas pessoas se sintam super bem na nossa presença, na nossa casa. Então, não é para todo mundo. São dons especiais de Deus, mas não quer dizer que por isso, por eu não ter esse dom, eu não vou receber pessoas na minha casa. Eu acho que você já entendeu, não é? Uma quarta coisa olha, é muito importante que você tenha fé e ore. Ore aquele que é o doador, né? Ele é o doador dos dons. Ele é aquele que dá, que entrega.
Então, ore. Exatamente isso. Algo tão simples, não é? Ore. E observe que a questão dos dons é justamente o você orar e o você agir. Então, quando você ora, você confia em Deus e a partir dessa oração, através dessa confiança que você depositou no Senhor, de que Ele vai estar trabalhando, acredite, as oportunidades vão surgir. Fique com seu olhinho bem aberto, com seus ouvidos, né, você atento para observar, para escutar, para perceber, para agir. Porque eu tenho certeza que se até então você não tinha o conhecimento dos seus dons, você vai passar a ter, tá certo? E não desista. Quando você descobrir o seu dom, acredite, se você orou, Deus vai te responder, tá certo? E por último, pessoal, sirva com o que você tem. Participe mais, se envolva mais, veja os ministérios que tem na igreja, veja as necessidades. Quando houverem convites, vá, não tenha medo, sabe? Se coloque diante do Senhor, você já tem orado, né? Você já tem buscado e é assim que você vai descobrir. Escute o que o outro está falando a seu respeito, as oportunidades que têm aparecido para você. Não diga não. Não tenha medo. Quando você sabe sentir timidez, não pense que porque você sente timidez, então não é possível que esse seja o meu dom, porque eu estou tão tímido, estou tão tímida. Não tem nada a ver timidez com dom, tá? Bote isso na sua cabeça. O dom é uma coisa, a timidez faz parte de mim, sabe? E a maioria das pessoas são tímidas. Elas se reconhecem tímidas porque não é comum você estar diante de um grupo, né? Você ter que falar e se der branco e se sumir, se eu não conseguir falar o que eu tenho que falar. Isso é normal, tá? Por isso, não deixe a timidez ser um dos motivos ao qual você não consiga descobrir o seu dom. Tem que trazer uma reflexão, tem que falar alguma coisa, tem que ensinar, se prepare e diga sim. Vá, participe, tá? Escute o que as pessoas têm para falar para você. Não tenha medo. E você com certeza vai descobrir o seu dom. Por quê? Porque você já orou, você já tem estudado, você já tem dito sim para as coisas que têm sido colocado diante de você como oportunidade. Você vai ouvir as pessoas vão passar a te convidar. Tá? Você tem essa vontade, essa energia, você sabe que você está abençoando o reino de Deus, você tem prazer em trabalhar para o Senhor, então tenha tranquilidade, tá certo? Você vai conseguir. E se você assistiu até o final, diz aí para mim, foi útil esse vídeo para você? O que ficou assim, sabe, que você gostaria de saber mais, de conhecer mais, alguma coisa que ajudaria você mais ainda nesse processo de descobrir o seu dom. E se a partir desse vídeo, né, você passou a se observar, tá? Enquanto você assiste esse vídeo e você percebeu, poxa, o meu coração, ele bate mais acelerado quando, por exemplo, fala-se sobre o ministério, né, de terceira idade. Eu amo trabalhar com a terceira idade. Olha aí, já é uma resposta. Né? Se você entendeu que o seu coração bate mais forte trabalhando com o ministério infantil, você ama trabalhar com as mulheres, então fala para mim aqui nos comentários, se você assistiu até aqui, tá? O que é que faz o seu coração acelerar mais forte, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que seja de ajuda esse vídeo. Compartilha aí, seja generoso, tá bom? Dá sua curtida. Eu amei estar com você nesse estudo e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, que você vai descobrir a partir desse estudo o seu dom, tá? Bom, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.